Bom, bom dia. Bom Obrigado pelo dia, Lu. convite, Drica. Estou super feliz de estar aqui com você, da gente poder esclarecer tanta coisa que eu tenho certeza que vai poder ajudar muita gente que está do outro lado. Uhum. E te disse pessoalmente, você é uma pessoa muito importante no nosso meio, porque está levando essa mensagem da saudabilidade, que vale a pena, que tem os altos e baixos, que não é fácil para ninguém. Extremamente. E é muito bom, entendeu? Eu fico muito feliz quando eu vejo você levando essa mensagem e incentivando pessoas. Então, por isso que eu sou teu seguidor, eu gosto muito de você como pessoa, eu gosto muito do trabalho Desde que você faz. 94. Trabalho na rede social, demais. Eu tenho um item assim que mandaram eu trazer para a live, que elas falaram, Dri, é para deixar ele falar. Eu tenho percebi, apelido de falei, Faustinha. nossa, ela tá quieta hoje, meu Deus. Na live do Afonso, todo mundo, Eu cala a assisti, boca, deixa ele falar. eu assisti. Eu dava mais risada dos comentários que do resto. Fica quieta, menina. Pô, já tá mandando o cara lá para casa do irmão dele. Eu falei, poxa, ela é fã, deixa ela falar, meu Deus. Pô, meu irmão mora em Alphaville, vamos fazer um churrasco. Eu vi. A louca já tá fazendo festa com a casa dos outros. Ai, meu Não Deus. pode me dar corda, não. Então, eu já vou cortar essa corda, então. Eu sou terrível. Ô, Lu, ontem foi engraçado porque que a gente teve essa ideia, né? Eu tenho uma ideia errada e você me assistiu e me chamou no WhatsApp e me corrigiu. E essa ideia que eu tenho é da maioria das pessoas. O que eu pensei? Bom, eu tô comendo pouco, um pouco de arroz, um pouco... Nossa, só tinha carboidrato gordo ali, porque recebi um pouco de salada de macarrão, um pouco de arroz com alho. Aí eu falo, não, um pouquinho não faz mal. E aí você Tá. veio com isso que... Eu falei, então explica para nós como é que funciona. Sim, com todo prazer. Bom, o que acontece? Primeiro, obrigado vocês por estarem aqui com a gente. Tá cheio de gente. Olha, E já espero temos quase 1.300 pessoas aqui, ó. que... gente. Espero que vocês aproveitem bastante aí o que a gente tem para compartilhar com vocês. E obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança. Tudo que a gente vai fazer aqui é de forma idônea. A gente não tem interesses nenhum, a gente não está ligado à empresa, nada. Então a gente é sempre idôneo em comentários, em colocações. Sempre. Então tudo que a gente colocar aqui para vocês é com a mera proposta de ajudar. Bom, em pleno 2020, a primeira coisa que a gente tem que ter consciência Aí que eu vou pegar um caderno que eu vou anotar. é que ninguém engorda porque é preguiçoso, entendeu? Porque a gente tem aquela coisa assim, engordou porque comeu demais. Tem vários tipos de engordou. Tem aqueles A gente pega em caderno e lá. que são sedentários, que comem muito, tem de tudo. Mas a maioria das pessoas, olha... Oh, só um minuto, que eu errei uma vez. Para eu deixar a live salva, eu tenho que salvar ela antes? Não, agora a live não fica mais salva no Ela Stories. vai para o IGTV. Ela vai para o IGTV. Aí, quando Mas você eu tinha que fazer alguma coisa antes ou não? Não, Só no final? Agora, quando a live acabar, vai aparecer Então tá. assim. Aí tem 3 opções. Baixar vídeo, Tá. compartilhar no IGTV. Tá. E aí só se colocar compartilhar no IGTV. Porque Entendeu? senão o povo me mata. Não, aí já manda automático para lá e fica perene. É melhor ainda, porque antes o Stories ficava 24 horas, né? Agora ali no IGTV é perene. Fica até quando existir. Bom, então, o que a gente precisa ter noção hoje? Que a maioria das pessoas hoje que ganha peso, não ganha peso porque come muito. O que eu mais vejo é falar assim, eu não sei porque eu ganho peso e eu nem como tanto. Eu não fico comendo o dia inteiro, caçando coisa, nananã. É o que mais acontece. Por quê? Existe, hoje, a gente tem que saber quem a gente é. Existem várias formas de saber quem a gente é. Uma delas é a gente conhecer a nossa genética. Tá? Quem tem a oportunidade de fazer um teste genético tem esse conhecimento. Quem não tem, a gente pode também especular e tentar tirar o máximo de informações possíveis dos sinais e sintomas que aquela pessoa apresenta. Então não é obrigatório que as pessoas façam um teste genético. Mas pelo comportamento, a gente começa a perceber que tipo de pessoa é essa. Então vamos pegar um exemplo aqui para ilustrar, para vocês entenderem onde eu quero chegar. Imagine o seguinte, uma criança que na infância tinha problema com obesidade, adolescência
problema com obesidade. Fase adulta, problema com obesidade. Sempre teve o braço mais gordinho, o quadril mais cheinho, o abdômen mais globoso. A vida inteira foi assim. Então, essa pessoa... Aí a gente olha o histórico familiar, mãe obesa, ou pai obeso, ou a família. Aí você começa a ver que essa pessoa, ela tem fatores genéticos que fazem com que ela produza mais gordura. Então, naturalmente, ela tem o comando de produzir e guardar mais gordura. Então, uma pessoa assim, vou dar um exemplo, é técnico, mas vocês vão entender. Então, uma pessoa que veio criança, adolescente, adulto, obeso, geralmente, ela apresenta alguns polimorfismos. O que é isso? Alteração genética. Algumas alterações genéticas, por exemplo, para o FTO. Que é FTO? FTO é um gene que, quando ele está alterado, a pessoa ela tem uma tendência maior a ganhar peso, porque a célula de gordura dela é maior. É como se uma célula de gordura de uma pessoa que não tem esse polimorfismo fosse assim e a outra que tem fosse assim. Então, naturalmente, esse indivíduo tem um adipócito, que é a célula de gordura, tem uma célula de gordura maior do que uma pessoa que não tem essa alteração genética. Ah, mas como que eu vou saber? É só você pensar como você foi a sua vida inteira. Se você for uma criança magrela, adolescente magrela e ganhou peso depois da gestação, muito provavelmente você não tem esse polimorfismo. Você tem outros que também favorecem o ganho de peso. E aí que está o segredo da coisa, tá? Então, nesse exemplo de uma pessoa que a vida inteira ela teve problema com peso, se ela tem polimorfismo de FTO, MC4R e outros mais, essa pessoa tem mais comportamento compulsivo para comida, então busca mais coisas que tenham mais carboidrato, busca coisas que tenham mais doce, mais açúcar, porque o que acontece? Imagina o seguinte, Nossa, a gente tem uma célula, tá? E na superfície da nossa célula é cheio de receptor. E esses receptores, quem gerencia somos nós. As nossas células são completamente diferentes. A minha é diferente da Drica, que é diferente da sua. Por quê? Porque depende do que eu como, depende do estímulo que eu dou para minha célula. O nosso corpo ele é muito responsivo, ele responde ao que eu oferecer. E quando a gente oferece muito carboidrato, muito doce, carga glicêmica alta, na infância comia muito doce, não sei o quê, as nossas células, elas aumentam cada vez mais os receptores de carboidrato e cada vez mais elas ficam especializadas em usar carboidrato para produzir gordura. E aí vem aquela coisa, ah, mas eu quero perder peso, eu vou diminuir bastante a minha comida e provavelmente eu vou perder. Provavelmente não vai perder. Porque o que acontece não é fazer restrição, e sim fazer estratégias. Estratégias, primeiro, de dessensibilização dessas células. O que significa isso? Diminuir esse mundaréu de receptor que tem em cima da célula para receber aquele carboidrato, que aí a pessoa fica com menos vontade de comer doce. Eu sempre falo para os meus pacientes, eu monto o plano e falo, ó, primeiro você cumpre com a obrigação do plano, e se der vontade de comer alguma coisa, você come. Mas provavelmente não vai dar. E como então, faz isso? Primeiro, cumpre com a obrigação. Então, por exemplo, se a gente coloca lá. Então, vamos pegar o exemplo da Drica, tá? Então, eu começaria com ela fazendo uma reprogramação. Por quê? O nosso DNA, ele é acostumado a expressar alguns tipos de proteína em quantidade, qualidade, bem parecidos. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que se eu quero perder peso e manter, eu tenho que fazer sempre diferente. Quando eu começar a fazer tudo igual, eu paro de perder peso e começo a ganhar. Então, o que acontece? A gente começa a fazer uma bagunça, que eu chamo, uma bagunça metabólica. Eu vou e falo para ela assim, ó, uma semana, nós vamos fazer o seguinte. Na segunda-feira, tô dando um exemplo, tá, pessoal? Isso não é uma regra. Na segunda-feira, você não vai tomar café da manhã. Você vai acordar, vai tomar um shot. O shot é uma dosezinha. Vai tomar um shot de limão, cúrcuma e gengibre, tá? E não vai comer nada até 1h da tarde. Na terça-feira, você vai comer um café da manhã, você vai colocar um ovo mexido, ou 2 ovos mexidos e um pedaço de pão de castanha, sei lá. Na terça-feira, a gente vai fazer de novo o que a gente fez na segunda. Na quinta-feira, a gente vai fazer um café da manhã um pouquinho mais reforçado. E assim a gente vai mudando, vai dando comandos diferentes. E aí, o que vale a pena? Existem hoje muitos compostos ativos, que a gente chama de fitoquímico, que está em planta, que eles vão lá na célula e saturam aqueles receptores e diminuem muito a vontade de comer doce. Então, a gente começa tomando pelo menos 3 a 4 chás por dia.
3 a 4 chás por dia. Então eu acordo, tomo Você não tem um hábito. Acordo, tomo um shot. Tipo, 6h30 acordei. Fui lá, tomei o shot. O que é um shot? Sempre eu uso limão, um pouquinho de água, para dar uns 2 dedos assim. Limão, um pouquinho de água, própolis, cúrcuma em pó. Tomei. Passado 2 horas, mais ou menos, eu vou tomar um chá. Ó, tá aqui. Tomar um chá. Aí você vai tomar um chá que tenha bastante fenólico para fazer isso. Então, quais são os chás bons? Gengibre, canela, erva cidreira. Mistura tudo isso? Oi? Pode Não, misturar você pode tudo? fazer cada dia um. Não é bom misturar muito, não. Faz cada dia um, por efeito ser sempre diferente. Um dia você faz gengibre, um dia você faz canela, um dia você faz chá verde, e vai mesclando, vai mudando. E aí, no meio da manhã, você tomou esse chá. A vontade vai diminuir absurdamente. Na hora do almoço, faz uma refeição com uma carga glicêmica bem baixa. O segredo é controlar a carga glicêmica. Então, não é a quantidade. Por quê? Porque se eu estou fazendo uma dessensibilização, eu não preciso de um estímulo grande. É aquela coisa, se eu der uma mordida no churros, já vai desencadear aquela reação que o meu corpo já estava acostumado. Então, o que o meu corpo queria era aquilo que você estava acostumado. E você fala, e deu, açúcar. Ele dispara e não precisa daquela Mesmo que tenha sido, uma mordidinha, experimentei. Uma mordidinha. Já ferrou como se fosse inteiro. Como se fosse inteiro. Então, aquela coisa, uma mordida como inteiro. Então, assim, é qualitativo. Só que isso tem as fases. Isso na fase inicial. A gente vai fazendo estratégias ao longo de um ano. A gente vai mudando. Aí, no final do ano, 1 ano e meio, a pessoa já tem o que a gente chama, isso é muito importante, chama fenótipo tolerogênico. O que significa isso? A pessoa perdeu peso, manteve a perda, manteve. A gente começa a colocar coisa. No final de semana vai comer bolo de chocolate, vai tomar cerveja, vai tomar vinho, vai comer pizza. Começa a ter uma vida normal de novo. Mas no período de reprogramação, essa pequena quantidade não vai adiantar. Ela não vai resolver porque vai atrapalhar muito. Você vai dar um comando para o seu cérebro de produza e guarde gordura. Então, o que a gente tem que fazer? Legumes de carga glicêmica baixa, fonte proteica e folha. Isso é um almoço. Tá? Beleza. E sempre, pessoal, quem está começando agora... Carbo, batata doce ou carbo do feijão? Sem carbo de feijão, sem carbo de batata doce, só legumes. É a fase inicial. É a fase inicial, entendeu? De reprogramação. A gente não vai viver assim, a gente não vive assim. Tem coisa mais gostosa nesse mundo que é comer arroz e feijão? É bom demais. Só que não é sempre que ele é bem-vindo. É isso que a gente tem que entender. Tipo assim, qual é a melhor dieta? Não existe a melhor dieta. Existe o momento que você está. Existe o quanto você é capaz de impor limites para você mesmo, até quanto você aguenta. Então, às vezes o paciente pergunta para mim, Luciano, eu preciso perder 10 quilos, quanto tempo eu vou demorar? Eu falei, não sei, depende de você, do quanto você vai realmente se envolver e do quanto você é capaz de colocar seus próprios limites. E aí, por exemplo, se eu tenho, tá? Se eu vou fazer um almoço com carga glicêmica baixa, uma fonte proteica, uma coisa ali, eu já continuo, eu tô a manhã inteira, oferecendo outras fontes de energia para o meu cérebro. Aí a gente tem que ser esperto. Esse é o comando. Então guardem isso. Vai tomar café da manhã? Sempre antes do café da manhã. Sempre antes do almoço. Sempre antes do jantar, que aqui no Brasil são as refeições grandes, a gente usa uma fonte de gordura antes de comer qualquer coisa. Eu vi você falando do óleo. Sempre. Pode ser óleo de abacate, pode ser óleo de gergelim, pode ser óleo de semente de uva. Um azeite, não? Pode, azeite de oliva. Pode ser eu gosto muito de um óleo que chama ácido caprílico, que é o C8. Ele é do óleo de coco, só que ele é 100% C8. Tem no mercado. Né? Para quem mora nos Estados Unidos, vocês vão achar no Whole Foods como Brain Octane. E para quem mora no Brasil, vocês vão achar no mercado como Upgrade Energy. É muito maravilhoso. Vocês vão toma isso. É uma colher de óleo antes da refeição. Antes da refeição. Ou então, por exemplo, antes ou antes? Então, assim, Drica, o que eu faria, por exemplo, com você? Eu falei ou com uma outra pessoa com uma situação dessa que eu coloquei. Fala, no meio da manhã, na quarta-feira, você vai tomar um chá e vai tomar uma colher de C8. Às 10 horas da manhã. Por quê? Vem aquele monte de fenólico que vai saturar o receptor e vai diminuir a vontade de comer. E a gordura vai dar o comando para o teu cérebro o seguinte: olha aqui, o que tem para hoje é isso, é gordura. Então pode dar um jeito de usar.
Porque o que acontece? Quando a gente começa a comer pouquinho, que é aquele raciocínio, vou comer pouco, o nosso cérebro não está muito interessado em gordura. Ele quer carboidrato. E ele só vai se interessar em gordura quando a gente começar a entrar em cetose. O que é entrar em cetose? É pegar a nossa gordura ou a gordura da alimentação, converter em corpos cetônicos e esses corpos cetônicos darem energia para o cérebro. Então, o cérebro ele precisa de fornecimento de energia constante. Só que a gente consegue isso no início com gordura. É incrível o que acontece. Essa semana, Drica, eu falei no meu Instagram para o pessoal anteontem, e pô, virou um furdunço, sabe? Porque eu fui falar isso, o povo mandou 1000 mensagens. Então, eu estou fazendo cetogênica essa semana, porque eu vivo fazendo esses ciclos, e eu ganhei um pouquinho de peso. Na quarentena, eu percebo que o rosto fica mais inchado, tem muita tendência a reter líquido. Eu tenho 1,85 m e peso 89, 90 quilos. Nossa, então, não eu sou parece. pesado. Pois é, eu sou pesado. E aí eu falei assim, não. E eu pesava antes muito menos. Eu tenho 40 anos, então as coisas mudam muito depois dos 30, depois dos 40. Então as coisas vão dando uma... Calma que não deu 45, muda mais. Minha filha, 50 muda mais, 60 muda mais, mas estamos aqui, ó, forte, mostrando quem é que manda nessa história. E aí, eu fiz a cetogênica, comecei segunda-feira e fiz 5 dias. Quando foi sexta-feira, eu me pesei de novo. Eu tinha perdido 2,9 kg em uma semana. Fazendo essas coisas. Um dia eu tomava café, outro dia não, outro dia eu comia uma colher de óleo no meio da manhã, outro dia eu tomava café, outro dia eu fazia jejum, e fiz isso durante a semana e fazendo cetogênica. Eu coloquei, tem um post lá que eu coloquei de cetogênica, depois quem quiser se aprofundar mais, vai lá no Instagram, dá uma vasculhada. Ele tem tudo, gente, o Instagram dele é uma biblioteca. Assim, segue e assim, vasculha. Dá uma vasculhada lá, vai no YouTube, tem muita coisa no YouTube. Eu tenho vídeo só falando de cetogênica lá. Só vocês procurarem Luciano Bruno no YouTube, vocês já vão me achar. Então vai lá, vê esses vídeos que já vai ajudar, porque a gente tem 1 hora só na live, não dá tempo de ficar explicando tudo, tá? E na cetogênica, o que acontece? Eu entrei em cetoadaptação. O que significa isso? O meu cérebro é muito capaz de usar a gordura como fonte energética. Só que como eu já tinha feito isso vários anos, faz uns 5 anos que eu faço assim, eu entro em cetoadaptação muito rápido. No segundo dia que eu faço cetogênica, eu já estou em cetoadaptação, já estou usando gordura. E nós que começamos agora... Luciano, quem começou agora, não. Às vezes demora uma semana, 1 mês, 2 meses, para começar a entrar em cetoadaptação. Tem que persistir. Então tem que ser persistente. E dieta cetogênica não é dieta da proteína, que você vai mandar bala na proteína. Eu me caguei nisso aí, tempos atrás, que entrei nessa onda sem ir no Nutri nem nada, e comecei a comer bacon, carne, não sei o quê, e cerveja. Bacon. Puta, nossa, foi uns 10 quilos assim, ó, em 2 meses, ganhado. E aí sim, por exemplo, hoje de manhã... Cuidado com dieta que você vê da internet, os outros postando, e você com seus maus hábitos, que era o meu, da UAU. Para ficar mais fácil, para quem está aqui, fala assim, mas por onde eu começo? Pensem em onde você se enquadra disso que eu estou dizendo, para você dar o primeiro passo. Então, se você se enquadra na falta de limites, naquela compulsão, na dificuldade de perder gordura, talvez valesse a pena já começar fazendo esse choque metabólico. Um dia tira o café da manhã, outro dia come metade do que come no almoço, outro dia substitui o jantar por uma sopa. Começa a fazer uma boa reprogramação intestinal, porque o que acontece? Quando a gente está muito inflamado, quando o nosso intestino está muito inflamado, a gente não consegue perder gordura de jeito nenhum. E o único caminho é a gente fazer uma reprogramação. Eu pergunto assim para o meu paciente. No final do dia você tem distensão de abdômen? O abdômen distende um pouco? Nossa! Sim. De não conseguir pôr para dentro a barriga. Então, se isso está acontecendo, é porque existe um desequilíbrio muito grande de 2 classes de bactérias, chama Firmicutes e Bacteroidetes. Esse é o que está no nosso intestino, a maioria. Toda vez que a gente tem esse desequilíbrio de bactéria no intestino, a gente inflama mais, e essas proteínas inflamatórias, elas estimulam a produção de enzimas que produzem gordura. Então, o primeiro passo, por que eu falo tanto de inflamação? O primeiro passo para a produção de gordura é inflamar. Então, a gente tem que desinflamar. Enquanto você estiver com distensão, é um sinal de que o intestino não está bem modulado.
Não está bem modulado. Então, a gente tem que começar a trocar as coisas, diminuir a carga glicêmica, usar 3, 4 chás por dia, colocar 3, 4 legumes cozidos na hora do almoço, tirar 100% de folha de noite, sabe? Não comer folha de noite de jeito nenhum. Olha! Nem passar pé de folha à noite, porque a folha ela fermenta muito. E à noite, 7, 8 horas... Gente, olha isso! Horário de jantar é um horário que a gente tem que dar um repouso gastrointestinal e não serviço. A gente não dá serviço para o corpo 7 horas da noite, porque não é o horário para isso. É o horário que a gente tem que repor, que a gente tem que estimular a serotonina, estimular a melatonina e dormir. Então, quando chega à noite, as nossas proteínas elas vão baixando, as metabólicas vão mudando para que a pessoa durma. Então, você vai comer aquele pratão de salada à noite. E achando que está abafando. Sim, isso é uma regra? Não. É o exemplo que a gente está dando aqui, tá? Da pessoa que tem muita distensão, da reprogramação. E eu tenho. Não, isso é muito fato. Eu vou dizer para todo mundo, você também, Drica, eu não sei se você tem meu livro, eu tenho vários livros. O último que eu escrevi é Reprogramando o Seu Intestino. Então lá fala muito, protocolo FODMAP, como fazer isso. Leia um livro que tem detalhes lá. Eu já pesquisei no seu site sobre FoodMap. Que eu vi que eu tava até... Eu vou te mandar um livro de presente. Eu vou te mandar todos. Você não tem, eu te mando. Todos autografados, que delícia. Obrigada. Autografado. Os caras autografados, mando, com certeza. E aí, o que acontece? Essa reprogramação intestinal, ela vem antes da perda de peso. Porque vamos pegar o seguinte. Se você fez uma cirurgia bariátrica, mesmo que seja uma cirurgia de baixa intensidade, a sua relação de Firmicutes bacteroidetes faz assim, ó. Então, naturalmente, toda pessoa que faz bariátrica tem um desequilíbrio de bioma, tem um desequilíbrio de bactéria intestinal para sempre. Então, para sempre, a gente vai ter que fazer uma modulação do intestino. Uhum. Tá? Mas a bariátrica é ruim? Não, estou dizendo isso. Muitas vezes ela é a solução para muitas pessoas. Só que é um cuidado a mais, que a maioria dos médicos hoje já está cuidando. Então, o que a gente faz é fazer uma boa modulação. Aí, a gente tem que tomar cuidado para não cometer um erro. De ficar usando altas doses de probiótico. Porque senão você vai ter mais distensão ainda. Mas o que eu faço, então, nesse caso? Tem muita distensão. Primeiro, tira a folha de noite, começa a tirar carboidratos que fermentam muito, começa a tirar açúcar, bebida alcoólica, excesso de proteína, começa a dar uma boa diminuída nisso. E aí o que acontece? Nessa hora, vale muito a pena a gente fazer numa farmácia de manipulação, vocês mandam fazer, procura um profissional, para fazer uma combinação de lactobacilos gram-positivos, por exemplo, tá? Por exemplo, um pool de lactobacilos, vários lactobacilos gram-positivos em dose bem baixinha, e colocar um substrato ali para o seu intestino entender que ele mesmo tem que produzir bactéria. A gente não tem que oferecer tudo pronto para o corpo, a gente tem que dar serviço para o corpo. Então você joga só um pouquinho para ele entender o que ele tem que produzir e joga um pouquinho. Sabe o que funciona? Extrato de gengibre. Às vezes eu coloco extrato de gengibre e mais uns 5, 6 tipos de lactobacilos ali na cápsula e dou para o meu paciente. Falo, você vai tomar todo dia antes de dormir durante 4 meses para reprogramar o intestino. E não vai comer folha de noite. E começa a explicar para ele o fundamento de tudo isso. Eu falo, a melhor coisa para você comer à noite é sopa de carga glicêmica baixa. Não sopa com mandioca, com batata doce, inhame, cara. Tira. Olha o caralho. Às vezes é melhor tirar. Fica só nos legumes de baixo índice glicêmico, sem macarrão, sem essas coisas. Gosta muito? Coloca uma quinoa, coloca um amaranto, trigo sarraceno, ok. Mas faça isso de uma forma com que você couve-flor, brócolis. Pode ser, couve-flor, brócolis. Se não te distender, aí você tem que ver o que não te distende, entendeu? Você fala assim, brócolis me distende muito. Não vale a pena usar. Então o que eu estou dizendo? A gente tem que se conhecer. Conheça o seu corpo. Saiba porque tá... Por exemplo, se eu comer pão de queijo, eu amo pão de queijo, sou mineiro. Nossa! Eu amo pão de queijo. Se eu comer, refluxo. Eu tenho uma dor de estômago, um refluxo. Que fica o dia inteiro. O dia inteiro. Porque a minha capacidade digestiva para aquilo é péssima. Isso é uma coisa minha. Eu já sei que não vai ser bom. Então, se eu quero comer um pão de queijo, porque eu gosto, primeira coisa que eu faço, antes de comer o pão de queijo, eu tomo uma xícara de chá de espinheira santa, para controlar a secreção gástrica, e uma cápsula de enzima. Depois vou lá e
come meu pão de queijo. Consegue. 1, 2, daí como. Mas quando entendeu? a gente era criança, comia um monte, não fazia nada. Agora de Não velho, fazia nada. Minha filha, quando era criança, a gente coloca. Eu sabe que, olha, eu tocava morei. na hora lá, ia comer na massa, Drica, saía. eu sou da cidade. Minha mãe tá aí assistindo a gente. Eu sou da cidade de Conceição. Ela assiste tudo. Ela assiste tudo. Deixa eu apresentar a gente, o Lu. Ele é do interior também, ele é caipira. Menino pobre, foi criado na roça. Ele passou todas as necessidades que a gente passou. E ele é mineiro. E, ó, conta depois um pouquinho disso. Ele era pobre, pobre. Sim, eu sou mineiro. Eu sou nascido numa cidadezinha bem pequenininha. Na verdade, eu sou nascido em Poços de Caldas, mas eu só fui nascer em Poços de Caldas porque na minha cidade não tinha hospital nem médico. Olha. Aí minha mãe foi lá, eu nasci e ela voltou. Então eu tenho aquela coisa chique de nascer em Poços de Caldas. Mas eu sou de Conceição da Aparecida. É uma cidade de Alfenas e Passos. Então eu morei ali a vida inteira. Uma criação muito humilde, a gente não tinha muita coisa. E na minha época, era normal a gente trabalhar. Então era normal você ter um amigo de 8, 9 anos, trabalhava, vendia picolé na rua. Então eu também trabalhava. Pô, eu falava, nossa, Luciano, como você é trabalhador. Mas todo mundo era assim na minha época. Eu tenho 40 anos, sou dos anos 80. Normal. Era assim, entendeu? Eu trabalhava. Meu Deus, aí eu acabava a escola, meio-dia e meia, sei lá, eu pegava o carrinho de picolé e ia vender picolé na rua, porque eu queria fazer dinheiro. Lá a gente planta café, né, na região. E eu fazia saquinho, punha um caminhão de terra assim na minha frente, eu saquinho por saquinho ia enchendo lá o canteiro, ganhava por unidade, ficava igual um tatu no dia de ir embora. Mas sempre trabalhei, porque era assim, meu pai, minha mãe não tinham condição de dar o que eu queria. Eu queria uma calça nova, eu queria uma camisa nova, um bonezinho da moda, não tinha condição disso. Que era o que a gente queria. Eu queria um som, daqueles lá, daqueles sons, umas caixonas. Walkman. Aí era a forma de eu ter, walkie-talkie. Aí era a forma de eu ter as minhas coisas. Então, sempre trabalhei, costumei a trabalhar demais de manhã. Trabalhei muito na roça. Aí, esses dias eu fui dar uma entrevista aqui. Aí a pessoa falou para mim assim, nossa, Luciano, como você trabalha? Eu falei, olha só, eu trabalho sentado numa cadeira super ergonômica, com ar-condicionado ligado, com luz controlada. Se eu ficar reclamando, eu sou muito fresco. Eu sou muito enjoado demais a conta. Trabalhar num ambiente desse reclamando. Então, se é uma coisa que não reclama, é isso. Porque eu já trabalhei lá, capinando coisa, fazendo tudo que tinha para fazer. Então, eu aprendi. E eu sou daquela criação que agradar uma pessoa... Eu emocionei com uma coisa que eu lembrei. Sua. O quê? Quando eu estava me separando, que eu estava sem grana nenhuma, você falou, Dri, deixa eu comprar um post seu. Sim, você comprou e aquele dinheiro me ajudou muito. Sim, que bom, que bom. Eu percebi e depois daquilo, minha vida foi fluindo e nunca mais a gente falou em dinheiro, mas foi uma forma de você falar, ixi, a Dri precisa sair da casa do ex-marido e você me deu uma ajuda do cacete, viu? E aí eu lembrei disso. Foi de coração e orgânico e espontâneo. Foi, eu lembro que aquele dinheiro para mim foi faria a mesma coisa se fosse hoje. Faria a mesma coisa se fosse hoje. Tamo junto, é nóis. E aí, nessa história toda, eu aprendi a comer, só que assim, era engraçado que eu tive uma família muito maravilhosa. A minha avó, a mãe da minha mãe, era muito presente na nossa vida. A gente almoçava lá na casa dela e tal. E aí, a gente colocava comida e às vezes eu comia e falava assim, mas você tá com fome? Eu falava, não come não. Mas não era para segurar, para não dar comida. Não, era para ensinar a gente a ter limite, entendeu? Então eu fui aprendendo. Nossa, que difícil isso naquela idade, porque naquela época tinha que comer. Pois era pau na massa. Só que tinha muita fartura, viu? Tinha muita fartura. E aí eu aprendi a comer pouco, um pouco de tudo, e assim vivi, cresci, fui passando isso. Então, hoje eu tenho uma frase que para mim é um mantra. Quem come pouco, come de tudo um pouco. Só que tem a hora certa de fazer isso. Se a gente começar a inverter as coisas, tá? Se botar o carro de boi na frente dos bois, não vai andar nada. Então, o que a gente tem que fazer e não adianta ficar trocando leite de copo. A gente tem que ser bem assertivo nas coisas para que no final a gente tenha resultado. E aí, se, por exemplo, você está naquela coisa, no vai e vem, ganha, perde, talvez é a hora de fazer algumas mudanças bruscas no metabolismo para ensinar o corpo a se interessar mais por gordura. Então, o que eu gosto de fazer? Por exemplo, vou dar mais de novo meu exemplo. Todos os dias que eu fazia jejum, ou que eu só tomava um shot, que eu não comia café da manhã, eu me obrigava a fazer meia hora de atividade física aqui dentro de casa mesmo. Porque eu tô de quarentena, então eu faço tudo aqui. Aqui dentro de casa mesmo. Meia hora, assim, sem parar, sem descanso. Por quê?
Porque se eu não dei carboidrato, não ofereci substrato, fiz uma estratégia anti-inflamatória e tomei uma colher de óleo e fui fazer exercício. Qual é o comando para o meu cérebro procurar gordura para fins energéticos? Entendeu? Que é o famoso aeróbio em jejum. Faça isso com acompanhamento. Tem um monte de profissionais de educação física maravilhosos para nos ajudar. Faça isso com acompanhamento. E aí eu tenho a minha que é incrível. E aí eu faço isso, no outro dia eu não faço, no outro dia eu faço, sempre mudando. Assim que as coisas vão acontecendo. Agora, se você ficar com aquela ideia que meu café da manhã são 2 ovos, o meu almoço é salada e de noite sopa, não vai perder peso, porque tá fazendo igual. A gente tem então que é o que está acontecendo comigo. Eu tô andando nesse círculo. Começa a fazer. Começa a fazer para você ver. Começa a mudar. Vou começar com a minha Nutri. Converse com sua Nutri, porque ela sabe de você, ela tem todo o seu histórico, ela tem uma gama de estratégias para você. Doutora André também. Porque às vezes eu estou andando nesse círculo já. Sopa, ou o carboidrato no almoço, não almoçar, muitas vezes não tomar café. Começa a mudar sempre. Nossa, eu vou rever essa live e anotar tudo 10 vezes. Ai, que bom. Outra coisa que você deu uma dica uma vez, foi muito incrível aqui, que o pessoal fica muito preocupado em pré-treino e pós-treino. E você falou, gente, não tenham pós-treino. Que o corpo ainda continua queimando caloria. Explica isso. É assim, muita gente fala assim, que eu vou comer no meu pós-treino. Qual é o melhor pós-treino? O melhor pós-treino é esse, ó, água. O pessoal fica preocupado com o shake. Ai, tem que ter shake. Mas eu quero ganhar massa. Não vai ganhar massa porque fez pós-treino depois da atividade física, porque a gente tem uma janela metabólica de 24 horas. Então eu posso comer daqui 3 horas que eu não vou perder 1 grama de massa magra, se eu estiver naquela fase que eu quero ganhar massa. E para quem está perdendo gordura é muito bom, porque quando a gente termina a atividade física, a nossa via de oxidação de gordura, a via de beta-oxidação, continua super ativa. Se eu vou lá e como, eu bloqueio a minha quebra de gordura, que eu fiquei na maior peleia. E ele estava queimando a gordura do corpo e nós paramos. Eu fui lá e falei, vou tomar glutamina, que faz isso não, toma nada. Termina o treino, 2 horas. Segura, pelo menos 2 horas, segura, depois come. Então, é tão engraçado a gente conhecer o nosso corpo, só que não existe receita de bolo. Eu estou colocando vários exemplos para ver onde é que você se enquadra e onde é que as coisas podem acontecer. Por exemplo, ganhei peso depois da gestação, não consegui voltar ao meu peso normal. Provavelmente, você não tem adipócitos tão grandes como alguém que sempre teve. Porque, assim, uma pessoa que a vida inteira teve problema com peso, a gente tem um que a gente chama de pré-adipócito, que é pequenininho, e outro que é adipócito maduro. A gente tem um tempo para diferenciar, é 1 mês, 4 semanas. Quem produz muito rápido, diferencia o pré em adipócito, rápido, ao invés de 4 semanas, passa para 1. É uma bomba de produção de gordura. Tem gente que é assim, naturalmente assim. Então, o que a gente tem que fazer para isso é reprogramar a expressão gênica, porque a gente não muda o nosso código genético, ele está ali até o dia que a gente morrer, mas a gente consegue o que a gente chama em epigenética, epi é além da genética, que é o que a gente chama de silenciamento. Então, a gente silencia um gene responsável pela produção de enzima que produz gordura. Como que a gente faz isso? Fazendo estratégias. A gente faz jejum, a gente faz low carb, a gente faz cetogênica, a gente faz aeróbio em jejum, a gente faz um monte de coisa. Um monte de coisa que a gente vai com acompanhamento, tá? E que a gente vai conseguindo resultado. Mas se você ganhou peso depois da gestação, provavelmente você não tem essa complicação de adipócito e muito provavelmente os genes são mais envolvidos com compulsão, mais envolvidos com ansiedade. E é aí que mora o segredo da coisa. Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer uma pessoa que tem esse exemplo que eu falei para vocês? Primeira coisa, um treino extremamente intenso. Treine bastante. Quanto mais aqueles treinão de 30 minutos que é hard, sem descanso. Não é o pessoal ficar lá procurando máquina na academia, esperando. Não. Começa a fazer um treino forte, um treino intenso. O que mais vai fazer perder peso nessa hora é treinar bem. É fazer um treino intenso e fazer um uso racional de carboidrato. Faz uma low carb. Já vai dar resultado. E aí, daí, a partir de diante, você começa a colocar desafios. Um dia da semana faz jejum, aí depois na outra semana faz cetogênica, aí na outra semana só come fonte vegetal, que para mim é mais difícil, só come fonte vegetal, não come nada animal, e vai mesclando, vai mudando, que o resultado vai aparecer. De alguma forma, vai aparecer.
A gente precisa só entender quais são os nossos limites, o que eu consigo, o que eu não consigo e o que eu posso tentar fazer para conseguir. Ah, para mim fazer jejum é muito difícil. Vocês podem, vai numa farmácia de manipulação e compra um negócio chamado beta-hidroxibutirato, BHB. O BHB é o corpo cetônico pronto. Pega 5, 6 gramas, 3 gramas, abre o sachêzinho, mistura na água, toma logo ao acordar. Em minutos, essa energia está disponível para o teu cérebro entende que ele tem que buscar gordura, vai fazer exercício e ele vai naturalmente buscar energia na sua massa muscular. Porque o povo fica assim, ai, o que eu vou comer para treinar? Drica, eu comia antes para treinar 2 a 3 bananas com aveia e mel. Era assim, senão eu não treinava. Era eu falava, lei, não, né? aguento, eu vou morrer naquele dia. Hoje, se eu comer meia banana que for, eu não consigo treinar, me dá um Eu sinto o refluxo. Detesto. Não posso Então, comer nada para treinar que volta. E eu não sou assim, eu nunca fui assim. Eu fui modulado. E hoje não. Acordo, faço atividade física em jejum, depois vou tomar banho. É assim, eu começo a trabalhar às 8h30, 9h. Só que eu acordo às 6h. Por quê? Porque eu preciso dessa... Todo mundo precisa fazer isso. A gente tem... A chave do segredo do sucesso é a gente usar nossas 2 primeiras horas. Acordou, essas 2 horas valem ouro. Então, acordei às 6h, eu vou. A minha rotina. Vou, acordo, tomo um copão de água. Às vezes, se eu acordo com dor de estômago, pingo umas gotinhas de tintura de espinheira santa. Estou com distensão, umas gotinhas de tintura de alcaçuz. Se estou, sei lá, com muita rigidez, bota um pouquinho de magnésio. E aí tomo aquela água, vem para a cozinha, faço meu shot, sempre coloco limão ou vinagre de maçã, meio limão espremido ou uma colher de vinagre de maçã, um pouquinho de cúrcuma, um pouquinho de própolis, mais um pouquinho de água, dá uns dois dedinhos, ó, mineiro, uns 2 dedinhos e tomo. Venho aqui pro meu canto, faço uns 15 minutos de meditação, porque minha mente é muito agitada, muito agitada. Eu tô descobrindo isso agora. Assim, olha, essencial, meditação. Luz. Não, sempre. Tô começando a descobrir esse mundo. Rodrigo, eu sou aromaterapeuta. Eu fui estudar aromaterapia. Eu vejo você falar muito. Por paixão, aquilo mudou minha vida. Eu chego lá já. E aí eu venho, faço o que eu chamo de meditação de respiração diafragmática. Termino isso, eu faço exercício. Meia hora, 35 minutos, no máximo. Exercício intenso, 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 intenso. Tomo banho e vou trabalhar. Na maioria das vezes eu não tomo café. Faço meu café da manhã e levo e como lá pelas 10 horas da manhã. Assim eu consigo me manter no peso que eu quero, com o rendimento que eu quero, com a energia que eu quero. Meu dia é muito pesado. Então, eu atendo o dia inteiro, então eu preciso estar bem para quem eu vou atender. Então, para eu chegar lá bem, preparado para escutar uma história, para intervir naquela história, eu tenho que ter acordado 2h30, 3 horas antes. E aí, a minha vida mudou muito. Porque antes, eu tinha que trabalhar às 8h, eu sempre morei perto do trabalho, nunca tive problema de trânsito na vida. Se eu trabalhava às 8h, eu acordava, juro por Deus, 7h30. Tomava banho, tava lá. Eu queria dormir. Na minha cabeça, eu tinha que dormir até o último segundo. E não, dorme mais cedo, acorda mais cedo, começa o dia mais cedo, joga as atividades físicas para amanhã. A gente está educando o nosso cérebro a se interessar por gordura. Começa a mudar a vida, entendeu? Sabe o que ajudou a gente a dormir cedo? Antigamente a gente era presa a jornal, novela. E hoje, sei tá uma bosta, a gente quer dormir mais cedo. Lembra? Nós éramos da época que a diversão era televisão. Só que hoje em dia, Deus que me livre, que tá uma droga essa programação, que é mais gostoso ir para cama 8h, 8h30, eu tô indo. Eu também. Nossa, cedo. Olha, meus cachorros estão aqui. Não, meus gatos já se mataram aqui. Ó. Olha os dois ali. Eles ficam escutando, já sabem tudo de nutrição. Eles ficam ouvindo tudo que eu tô falando. E fazer a live com eles. Meus gatos estavam correndo aqui, agora foi dormir. E aí, o que acontece, Drica? Nada na vida é por acaso. A gente tem que entender os porquês das coisas para a gente saber qual a melhor estratégia a seguir. Só não pode achar que existe uma receita de bolo e é assim que eu vou fazer. Se você não sabe o que fazer, comece fazendo cada dia de um jeito. Uhum. Um dia faz atividade física de manhã, outro dia tira café da manhã, outro dia come café da manhã. Igual eu falei. Não ter essa rotina que eu tô tendo. Não pode ter. A rotina que eu tenho todo dia é usar as minhas 2 horas sem comer, mas isso sou eu. Mas por quê? Deixa eu te explicar por quê. Eu tenho não, quando a gente fala que tem, a gente toma posse, né?
eu fui acometido anos atrás por duas doenças autoimunes. Uma é espondilite anquilosante, a outra tiroidite de Hashimoto. E, teoricamente, se fosse olhar pela característica física de uma pessoa que tem essas duas doenças, eu seria careca, seria gordo, seria sedentário. Não sou nada disso. Não sou nada disso. Nunca fui. Já fui. Então, quando eu fiquei doente, foi em 2010. E demorou assim, uns 2, 3 anos para eu vir diagnóstico. 2, 3 anos indo atrás de médico. E uma complicação. Aí deu o diagnóstico. 2013. Espondilite anquilosante. Eu jogava no Google, aparecia assim, ó, doença articular grave. Eu falava, meu Deus, eu tenho 29 anos, estou com uma doença articular grave. Ai, Deus, o medo. Tô ferrado. Aí comecei a fazer o tratamento, fui no reumatologista, fiz um tratamento com 4 anos, usando corticoide, metotrexato, anti-inflamatório. 4 anos. Eu fui para 65 quilos, era só cabeça. Meu cabelo foi embora, muito, 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 muito magro. E quando a gente se conheceu, eu estava no auge da crise. Você não lembra que eu era bem magrinho? Você era magrinho, magrinho. Nossa foto bem lá. magrinho. Bem magrinho. Só que não tinha caído cabelo ainda. E aí, o que aconteceu? Você usava boné direto. Muito, muito. Boné para trás, molecão. Tinha que dar uma trapeada. E aí, comecei a me cuidar, sabe? Aí, internações. Falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu nunca briguei com ninguém, nunca fiz mal para ninguém nessa vida. Por que eu tô doente? Onde eu tava no quarto, no hospital, aí eu falei assim, pra enfermeira, traz a revista pra mim. Deixa eu dar uma... Fazia uma semana que eu tava internado. O meu reumatologista ia lá fazer infiltração, tirava 150 ml do meu joelho, mais 150. Eu tava com um monte de derrame articular, com 30 anos. Aí a enfermeira veio com a revista e eu tinha feito... Aí eu fui pra frente do espelho, me olhei e falei, meu Deus, que situação. Olhei e falei, eu olhei para mim mesmo e falei assim, eu prometo para mim, para Deus, que se eu sair dessa, eu vou fazer alguma coisa todo santo dia da minha vida para ajudar outra pessoa. E não é fazer isso para os meus filhos, para minha mãe, porque isso é obrigação. Para outra pessoa que eu não conheço. E aí, comecei a pensar. Eu falei, calma, Deus, não me cobra ainda não, que eu não sei o que eu vou fazer. Mas vou fazer alguma coisa. Nisso chegou uma revista. Eu comecei a folhear a revista, tinha um negócio lá de Instagram. Aí tinha 3 pessoas, eu lembro direitinho as 3 pessoas. Uma era a Gabriela Pugliese, outra era a Bela Facone e outra era um menino que chamava Lucas. Aí eu comecei a ver, falei, nossa, existe esse negócio, o povo fica lá compartilhando vida saudável num aplicativo. Já sei, fiz o meu Instagram dentro do hospital. Que ano fiz foi? Uma promessa. 13 também? Foi em 2013. Eu também fiz 2013. 2013. Fiz uma promessa. Aquele povo que eu vi na revista, tudo virou meus clientes, meus sócios, meus parceiros, entendeu? Aí eu falei, gente, mas que mundo louco. Semanas depois eu estava trabalhando com a Bela Falcone. Sabe quando as coisas vão... E tudo começou de um problema. Então hoje eu falo para você que a minha maior queda foi o motivo da minha maior ascensão. Então, quando o pior momento da minha vida, hoje eu vejo como melhor. Juro, eu vejo como melhor. Então, eu sou muito grato a Deus por ter me dado 2 desafios, que são doenças pesadas, para eu passar por eles e saber cuidar das pessoas com respeito, com amor, com carinho. E hoje, quando alguém está na minha frente, a primeira coisa que eu tenho para aquela pessoa é respeito. Então, ela vai falar, eu vou ouvir sem julgar, sem nada disso, porque eu sempre queria alguém para cuidar de mim integralmente. Eu não achava. Então, eu falei, quando eu me consertar, aí sim eu estou preparado para consertar os outros. Então, hoje eu entendo que essa complicação que eu tive foi uma complicação que me projetou, que me fez navegar em mares onde eu não navegava, e hoje eu sou o profissional e a pessoa mais feliz do planeta, porque eu aprendi a gerenciar os meus conflitos internos. A doença autoimune é a doença da falta do auto-perdão, tá? E hoje, quando a gente se perdoa, quando a gente se olha e se admira, as coisas mudam muito. Então, hoje eu sei como cuidar de mim e não da doença. Então, não cuida da doença, cuida de mim. Para que essas coisas não aconteçam mais. Por que eu estou falando isso? Porque aqui na nossa live a gente está falando sobre peso, a gente está falando sobre gordura. Só que isso tudo, na verdade, são desafios. São obstáculos que são colocados para a gente aprender a superar. Então, dei um exemplo de uma pessoa aqui que vos fala, que vocês estão vendo que está aqui bem, não sei o quê. Só que
teve muito perrengue, teve muito perrengue. Eu até, Drica, se você me permitir, vou convidar as pessoas para conhecerem meu curso de autoimune. Eu tenho um curso 100% online Por que favor. eu compartilho tudo isso que eu estou falando lá com detalhes. São vários módulos 100% online. Então, quem tiver interesse, é Luciano Bruno Academy. Já siga aqui, Luciano porque Bruno ele coloca Academy. tudo lá. Tá tudo no Instagram, lucianobrunoacademy.com.br/autoimune. Faça esse curso, porque Você vocês quer vão falar aprender a gerenciar o processo inflamatório. Oi, Drica. Eu tinha muito esse negócio, até eu vou atrás também. Nossa, Porque assim, eu já sabe reclamei por quê, de food map aqui pro pessoal. sim, e isso é aprender a reprogramar Eu o falei, intestino o que será que me para faz tão mal? a gente diminuir um processo inflamatório. Então, É isso muito é uma ruim. característica de um desequilíbrio. E no curso de autoimune, eu justamente falo isso. Como controlar o nosso processo inflamatório com o estilo de vida. Aí eu falo de low carb, cetogênica, com detalhe. Isso que eu estou falando aqui, só que de uma forma bem distribuída. E assim a gente vai. E assim a gente vai cuidando. Então, E do evento que você vai fazer do meeting, você quer falar? Online? claro, nossa, com certeza. Conta pro povo A aí. dica vai nesse evento. Eu criei um evento que chama Meeting de Nutrição Eficiente, que é consolidado na nutrição. E eu criei um evento online, porque tem todo mundo de quarentena, o povo me pedindo, faz isso, faz aquilo. Aí eu criei um evento online, que vai ser no dia 4 e 5 de julho. O tema vai ser estresse e É ansiedade. sábado e domingo? Eu não vi. Sábado e domingo. Estresse e ansiedade. Por exemplo, como o estresse pode levar a perda de massa magra, doença autoimune, ganho de peso, Tudo que a gente precisa. dificuldade de concentração e foco. Aí eu selecionei vários palestrantes que trabalham comigo, que trabalham de alguma forma próximos, para fazer esse evento. E vai ter uma roda de discussão que chama Emagreci, Engordei, Emagreci, Engordei, Emagreci. Que somos eu, Lara Nesteruk, a Drica e a Alessandra Feltri. São 3 Olha eu no meio dos tubarões, meu Deus, né? que são 3 profissionais. E olha eu com o o Luciano Lara. Que vai dar todo o seu relato. E nós vamos transformar isso em planos de ação, entendeu? Vamos colocar diferentes tudo ali. estratégias de plano. Esse evento vai ser muito, muito lindo. E vai As ser inscrições acessível às abertas. pessoas. Paga e assiste online. E paga um valor justo. Eu não me lembro agora, de verdade. Não me lembro quanto é, mas é barato. É bem, bem barato. Eu fiz para ser barato mesmo. Vai ser incrível. Vai ser incrível. E isso tá... vocês podem se inscrever lá no meu Instagram. Tem o endereço certinho. Mas vocês podem ir na BF Eventos. B de bola, F de faca. BF Eventos. E se inscrever. Ou coloca aí, ó. Meeting de Nutrição Eficiente online no Google. Que já vai aparecer, vocês conseguem se inscrever. E aí, vai lá, faz um barulho que for, que nós vamos estar lá, né, Drica? Firmes Hoje e fortes. você já ensinou tanto. Nossa, eu vou estar. Imagina que honra. Eu com você e a Lara. Como chama a outra? Alessandra Feltri. A Feldman. Tá, meu bem. Olha o lambari no meio do tubarão. Vai ser incrível. Vai ser incrível. Vai, tô aberta aqui. Minha vida sempre foi um livro aberto. Eu falo, você tem um blog de emagrecimento, que é uma pessoa comum, sou eu. Ih, gente, ó, engordei, emagreci. Ai, quando eu fui fazer essa redução de estômago, gente, que ela é endoscópica, não é cirúrgica, não é evasiva, eu consultei ele. Falei, Lu, o que você acha? E ele falou, eu falei, quando reduz, você falou que tinha uma coisa boa. Quando reduz o estômago... Uma das coisas da redução que eu gosto muito é o controle de pico insulinêmico. Picos de insulina. Porque o que acontece? Na verdade, modulação de glicemia e insulinêmica. Para a gente ganhar peso, a gente precisa estimular a insulina. A insulina é o hormônio que mais estimula a produção de gordura. E na cirurgia gástrica, dependente de qual for, estímulo insulinêmico cai muito. E aí a gente não faz esses picos e diminui bastante o estímulo de produção de gordura e também começa a controlar outros genes que estão envolvidos com fome e saciedade, tá? Ele super me apoiou. Sim, com certeza. Cada caso é um caso, cada um é cada um. Eu já conhecia a história dela, então quando ela me falou, eu falei, olha, super aconselho, acho que vai dar certo. Porém, a minha não é cirúrgica, é temporária, e não mexe com hormônio, Mas hoje eu fico feliz que eu vejo que eu como menos, não quanto um bariátrico, mas
É justamente isso. É para trabalhar aquela mente que está trabalhada e perder um pouquinho, que volta. Isso que você está falando é importante. Porque assim, ó, se você trabalhar aquela mente, como que a gente trabalha aquela mente? Mudando sempre. Então não fica aquela coisa assim, ó, equilíbrio, vou comer um pouquinho de cada coisa todo dia. Tem a E é hora o que eu certa estava errando agora. primeiro ensine seu cérebro a usar o combustível que você quiser, e não o que ele quer. Então ensina quem manda no negócio. Começa a mudar todo dia. À medida que você for percebendo que está perdendo peso, perdeu, vai chegando dentro do peso ideal, começa a voltar algumas coisas que te A fazem gente estabiliza. para a gente chegar nesse fenótipo tolerogênico. Quando a pessoa perdeu, sei lá, 8 quilos, eu queria que ela perdesse 8, eu lá falo, pronto. Agora de domingo você vai comer pizza. Ai, pelo amor de Deus, eu vou comer pizza domingo, eu vou ganhar tudo de volta. Não vai. Não vai porque eu vou te ajudar. Porque a vida não pode ser cinza, entendeu? A gente não pode viver a vida inteira de restrição, porque quer coisa mais gostosa que é tomar uma cerveja, quer comer uma pizza, do que comer uma boa lasanha feita com carinho, entendeu? Ah, temos direito, é vida. Claro, só que tem a hora certa. Se você está com um problema agora, nesse exato momento de perder peso, talvez a hora certa não seja essa. Espera um pouco, tenha paciência. Tenha paciência, coloque como meta você perder X quilos, entendeu? Dentro do seu limite, estabeleça seu limite. E não compare, porque tem gente que nasceu para ser seco, para ser esquelético. E tem gente que não nasceu para ser. Então, a gente vai perdendo peso. Eu sou muito claro com o meu paciente. Ele perde peso. Aí eu chego e falo, ó, aqui, esse é o seu limite. Esse é o seu limite saudável. Daqui para baixo, você vai ficar oscilando e não vai ser saudável. Ah, mas o meu sonho era pesar 50. Eu não queria pesar 59 ou 58. Você não vai pesar 50. Para pesar 50, você vai ter que fazer uma vida de restrição. Eu não vou conseguir chegar nos 65 mais que eu cheguei com 39 anos. Eu não consigo mais. O problema não é nem chegar. Eu acho que chegar até se a gente apertar, você chega. Só que o problema é se manter na restrição, entendeu? É aquela coisa assim, vale a pena? Eu era restrita demais, eu não vivia. Para ficar com 65? Não pode ser um pouco mais e ter uma vida um pouco mais... Deixa 75. Leve. Tá bem, tá feliz. Se olha o espelho, esse é o peso, entendeu? Para com essa coisa de olhar... Eu falo com as pessoas, não se apeguem a isso. Isso é sério, isso não é clichê. Não fique comparando, não fique olhando as coisas dos outros, que isso traz frustração. Tem um peso que te permite viver. Exatamente. A gente segue quem nos inspira. Então, se você percebe que aquela pessoa que tem um estilo de vida saudável está te incentivando a também ter, siga. Agora, se aquela pessoa está te fazendo mal, está te trazendo frustração, você está vendo aquilo e está se sentindo feia, mal, tudo. Porque o mundo é assim. A gente se sente feio, pobre, burro, porque parece que do resto... Que a outra tá lá puxando pelinha, mostrando o esqueleto e não é. Não, vai saber o que usou. É uma bobagem. Vai saber o que tomou. Isso é uma bobagem. Então, o que eu mais tenho aqui é gente da barriga trincadinha que eu tô cuidando de complicações seríssimas de saúde, de intestinais, o fígado, isso, aquilo, que às vezes dá vontade de falar, por que isso você não coloca? Por que você não coloca o exame teu aqui de fígado que tá mostrando que seu fígado tá ferrado? Tá vendo? Entendeu? Então, gente, ó, a gente divulga isso. É um emagrecimento saudável, aceitável. A aceitação da sua idade. Para de se comparar com a roupa de 10 anos atrás, com a foto de 20 anos atrás. É o hoje. Entender qual é o seu limite metabólico. Até onde eu posso chegar. Até onde eu consigo manter. Até onde eu vou me sentir bem. E se você, por exemplo, eu tô com 59, não baixa 59, tá com 50 e tá com aquela ideia fixa, vai se tratar. Porque isso vai te fazer mal pro resto da vida. Então a gente tem que aceitar o que a nossa máquina nos oferece. Só que eu tenho que colocar essa máquina para trabalhar a meu favor. Porque se eu chutar o pau da barraca e começar a comer o mundo, o que eu quiser o dia inteiro, não vou pesar, eu vou pesar 120. Então, a gente tem sim que mudar nosso estilo de vida, tem que fazer as coisas que eu digo para vocês e falhar. Acho que a sua internet está falhando. Oi? Eu escutei você falar uma coisa essa semana. A live? Fala pra gente dos olhos, a gente vai ter que marcar outra. Oi? Drica? Tá falhando. Bonito, olha isso. Travou.
Lindo, eu vou tirar. Travou. Meu Deus. Você tá... Ô, lá em casa. Ai, Deus. É. Dá um coração aí, acho. Live. Vamos fazer mais uma para você falar dos olhos? E da... Vamos. Não, ficou pequeno. Esquisito esse sinal, né? É, agora começou a cair. Sim. Vou fazer Então, mais a gente uma. pode se Eu vou deixar essa salva. E foi muito bom. A gente tem que rever essa live aqui e com o cabelo na mão. Você vai ajudar. É bom que traz a beleza dele, ó. Nem acho ruim. Travou. Oh. Oi? Nossa Senhora. Lua. Um beijo. O povo tirando o print me mandando. Travou. Gravou, Lu. Um beijo. Beijo. Vamos Fiquem marcar com a próxima. Até. Né, meu... Vamos. E eu Vamos. quero aprender. Porque eu tô numa ansiedade que... Aí a gente depois faz uma só sobre Vamos, você me marca. Cresce, tá? Fala as respostas de algumas Show. dessas Vai e entra explicar nesse pro povo. quesito. Te amo. Isso. Boa, 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 boa. Te amo. Beijo. Te amo, Lu. Gente, obrigada.